Vamos falar agora sobre um outro ponto que é bastante importante e relevante, que faz parte da nossa personalidade, que são os números ponte. O primeiro número ponte quer dizer ligação mesmo. O primeiro número ponte é a ponte entre o destino e a expressão. Esse número ponte, quando calculado, ele consegue nos indicar como facilitar o relacionamento entre os nossos números individuais, o do destino, que é a nossa data de nascimento, e o da nossa expressão, que é o nosso nome completo. Mas o porquê dessa ponte? Ele facilita o que exatamente? Vou dar um exemplo prático. Digamos que uma pessoa tenha no seu destino um número extremamente material. Então esse número mais espiritualizado, que pede mais espiritualidade, e esse mais material, de alguma forma, eles são um paradoxo. O fato é que a gente tem que ter um equilíbrio entre não tão lá no material ou no espiritual. E como equilibrar essas energias opostas? O número ponte, destino e expressão, ele te mostra como facilitar isso, como trabalhar esse gap, né? Essa distância que tem entre um e o outro. Então, ao calcularmos e entendermos isso, nós conseguiremos saber como aproveitar mais algumas habilidades e potenciais que nós temos no nosso nome completo e no nosso destino. Então o número ponte destino, ele te mostra qual a ponte de ligação entre esses dois números, principalmente quando os números têm polaridades diferentes em termos de serem opostos mesmo, mais espiritualizado, mais material, mais duro, mais rígido, mais flexível. E essas contradições fazem parte de todos os nós seres humanos. Então, se você tem no seu mapa um número que é oposto ao outro, não quer dizer que isso não possa ser equilibrado. Existe um número ponte que facilita a identificação e te mostra como trabalhar, que é a ponte que interliga, e que você possa usufruir melhor das suas habilidades, dos seus talentos. Vai te ajudar muito. E isso é um suporte que nós temos na nossa personalidade. Apenas para fundamentar melhor, entender melhor como funciona a ponte entre o destino e a expressão, eu vou dar um exemplo aqui, porque é um ponto tão importante, é um ponto que mexe com as principais partes, as principais análises da nossa personalidade, do nosso mapa numerológico completo. Então eu vou te dar um exemplo muito real e realmente funciona. E entender como isso funciona é sensacional, é uma transcendência. Digamos que uma pessoa que tenha um destino, o destino 4, rígido, ordeiro, organizado, tal, com uma expressão 9. O 4 é um número completamente material, estruturado, sucesso, foco no trabalho para ter conquista material. E o 9, não é que o 9 não tenha conquista material, mas o 9 é um número de mais espiritualidade, né? É aquele amor universal pela humanidade, é aquele que sempre atrai para si os fracos e oprimidos, uma simpatia, as pessoas se sentem atraídas pelo 9. O 4 é mais rígido, tá ali trabalhando, às vezes nem tá percebendo as pessoas que estão à volta dele. E aí ele tem essas duas vibrações nas partes principais do mapa numerológico pessoal. E como trabalhar isso, esses opostos, esses paradoxos? A numerologia te explica isso e fala para você como você pode aproveitar dessa ferramenta
para poder flexibilizar e fazer que esses dois números que são tão paradoxos consigam, por exemplo, estar em harmonia. Porque não existe número ruim ou número bom. O que existe no número é vibração. Então você pode estar na frequência positiva lá em cima ou na negativa lá embaixo. Vai depender de como sua vida estiver equilibrada. Então, o que fazer quando eu me deparo no meu mapa, na minha personalidade, com esse paradoxo, com essa coisa tão contrária e tão complementar ao mesmo tempo, né? O ser humano é essa loucura toda. Então, um destino 4, com uma expressão 9. E aí, como eu já falei para vocês, o conceito, qual é o conceito? Eu vou pegar e somar ou diminuir um do outro, né? Vou pegar um 9, tirar o 4, eu tenho um resultado de 5. Essa subtração, esse resultado 5, é onde mora o segredo. O 5 é um número mais expansivo, mais flexível, mais versátil. Então ele vem trazer essa leveza, essa flexibilidade para um 4 tão rígido que está no destino. E isso transita muito bem para se aproximar mais de um número de espiritualidade, que é o 9, por exemplo. Assim, pela nossa experiência aí no dia a dia, o ser humano, se tem uma vibração mais de material do que de espiritual, com a força está mais no material, e não porque o material é mais forte que o espiritual, é porque o nosso dia a dia, a sociedade em que nós vivemos, age, pensa e cobra a gente dessa forma. Então as pessoas focam mais no material. E essa vibração mais material, ela acaba sufocando a nossa espiritualidade. E para quem, por exemplo, que tem no mapa, num ponto principal, uma espiritualidade, vai ter essa espiritualidade sufocada por essa vibração mais material. E isso é ruim, porque na realidade nós temos que trabalhar com as duas vibrações que estão no nosso mapa, em pontos cruciais nas nossas vidas, nas nossas personalidades. Essa ponte, por exemplo, um 4, um 9 menos 4 que dá 5, essa vibração traz flexibilidade, por exemplo, para um destino com 4, para poder estar mais aberto e prestar atenção na espiritualidade, que é bastante importante. Então, essa é a importância da ponte.